Olá, aqui é o Paulo e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um sistema de gestão de tarefas que é baseado em 5 listas bem simples para você aumentar a sua produtividade pessoal e também no seu escritório. Você vai usar ferramentas que você já possui ou que são gratuitas e são acessíveis através da internet. Talvez você me conheça, talvez eu até lhe conheça também, mas uma coisa eu posso lhe afirmar com certeza. Nesse momento, você tem aí uma lista de tarefas, uma lista de demandas que é muito maior do que a sua capacidade de atender. Acertei? Pois é, acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. E vou lhe dizer mais, quanto mais você cresce, quanto mais você conquista, quanto mais projetos você se engaja, mais vai crescer essa lista. Mais oportunidades vão surgir, mais desafios, mais problemas para resolver, mais pessoas querendo falar com você. Mas calma, você não precisa se preocupar, porque existe uma saída para isso. Claro, os grandes empreendedores encontram uma forma de se organizar e continuar a ser muito produtivo. A saída é exatamente você organizar um sistema de gestão dessas pendências, que lhe dê a tranquilidade para que você a cada momento se engaje na tarefa aí que é a mais importante para aquele momento. E também você ter a tranquilidade de que todas as outras solicitações estão devidamente registradas e que você vai lembrar delas no momento oportuno. É exatamente esse sistema aqui que eu vou compartilhar com vocês. Como eu disse, ele é composto de 5 listas que são bem simples. Tem algumas outras listas também, mas essas são as principais e eu vou começar a apresentá-las a você a partir de agora. Para criar então esse sistema de gestão de pendências, você vai precisar dessas 5 listas. A caixa de entrada, a lista de projetos, a lista de processos, a lista de tarefas e a lista de próximas ações. Tudo começa pela caixa de entrada, como o próprio nome já está dizendo. É por onde chegam as solicitações que vão ou não virar tarefas. A primeira caixa de entrada que certamente você vai ter é a caixa de entrada de e-mail. Embora a gente viva aí no mundo das redes sociais, onde muita comunicação é feita pelo WhatsApp, Facebook e as outras redes, você certamente ainda utiliza bastante o e-mail, principalmente no mundo corporativo. Então a sua primeira caixa vai ser a caixa de entrada de e-mail. Mas você vai precisar de outras caixas de entrada, de pelo menos mais uma caixa de entrada, onde você vai registrar as solicitações que chegam aí por outros meios, como as redes sociais que eu acabei de citar, e até as suas ideias. Muitas vezes você tem ideias em diferentes momentos do dia e você precisa registrar essas ideias, porque elas também vão virar tarefas depois. E é muito importante que você registre essas ideias no momento em que elas ocorram na sua caixa, porque se você não registrar, sua mente vai ficar tentando lhe lembrar daquilo. Isso vai causar uma queda na sua produtividade, vai afetar o seu foco. Então, é preciso que você tenha uma maneira ágil de registrar isso na sua caixa de entrada. Por isso, é importante que essa segunda caixa de entrada seja aí uma forma fácil de você registrar em qualquer momento ao longo do dia. No meu caso, a forma que eu encontrei mais fácil foi usar um bloco de anotações digitais. Eu uso o OneNote, mas você poderia usar outras ferramentas, como por exemplo o Evernote também. O OneNote é gratuito e funciona muito bem, então eu recomendo. Dá para usar ele no celular e também no desktop. Então, a qualquer momento do dia, se eu tiver alguma ideia, eu rapidamente coloco ali na minha caixa de entrada do OneNote. Assim como se alguém me manda alguma mensagem também, eu já transfiro ali para o OneNote, porque aí eu não preciso ficar vasculhando depois nas várias listas ali do WhatsApp alguma tarefa para fazer. Então, transfiro lá para a caixa de entrada. E aí, o que é que você faz depois? Em algum momento do dia você tem que zerar essas caixas para dar o direcionamento dela. Em alguma lista você tem que depositar, que é onde a lista, onde realmente você vai tomar as ações, que é exatamente as próximas listas que a gente vai conhecer agora. Bom, uma vez então que você retirou o item ali da caixa de entrada, para dar um destino àquele item, você primeiro precisa avaliar exatamente o que é aquela solicitação, aquela pendência. Primeira questão é, aquilo vai exigir alguma ação? Porque se não exigir, você vai armazenar isso em alguma pasta, se for do e-mail, alguma pasta do e-mail, se for no OneNote, alguma outra pasta lá do OneNote, como um registro para se no futuro você precisar daquela informação. Agora, se aquilo demandar ação,
Então você precisa encaminhar isso para uma das 4 listas. E aí, naturalmente, você vai registrar ela na lista de tarefas ou na lista de próximas ações, que eu já vou explicar sobre elas. Mas antes você precisa entender o tipo de solicitação, principalmente se ela é um processo ou se ela é um projeto, ou se ela faz parte de um projeto. Vamos entender primeiro essas 2 listas, que são 2 listas auxiliares, mas que são muito importantes. Primeiro, a lista de processos. O que você vai colocar nessa lista de processos? Na lista de processos, você vai exatamente colocar todos os processos aí da sua empresa. Por exemplo, colocar aqui na tela alguns exemplos. O processo da rotina mensal da contabilidade, a rotina mensal do fiscal, a elaboração do ECD, a elaboração do ECF, o processo de admissão, o processo de demissão. São só alguns exemplos, né? Obviamente, existem muitos outros processos. Outra coisa, é interessante que você, quando capturar nessa lista os processos, você já coloque alguns atributos que vão ser utilizados quando você programar as tarefas, como, por exemplo, qual é a data máxima para a execução daquele processo, qual é a periodicidade dele, é um processo mensal, ele é anual, ele é eventual, se é anual, em que mês ele ocorre. Então, são alguns parâmetros que certamente você vai precisar nessa lista de processos e que vão ser levados para a sua lista de tarefas. A segunda lista é a lista de projetos. O que é que você vai colocar nessa lista? Bom, projetos é tudo que você vai empreender aí na sua empresa, no sentido de melhorar a empresa, que demanda mais de uma ação e que não é comum, não é recorrente como os processos. Eventualmente você se engaja em projetos como esse. Então ele tem uma característica que a gente chama de característica de unicidade, ele ocorre uma única vez, porque tem características próprias. Então, por exemplo, você precisa implantar um novo sistema de gestão na sua empresa, pode ser encarado e deve ser encarado como um projeto. Um outro exemplo que eu gosto de dar também é a contratação de um novo colaborador. A não ser que você seja uma empresa de body shopping que está sempre contratando gente, você vai fazer isso eventualmente. Então, deve ser encarado como um projeto, até pela importância, tem muitos passos e você quer realmente ter pessoas boas. Então, isso vai ser um projeto que vai ter múltiplas ações. Primeira coisa, define essa lista de processos, com os processos que você já tem, e os projetos, aqueles projetos que você já tem em andamento na sua empresa ou que você pretende realizar dentro de um ano. Então, voltando para a caixa de entrada, você está tirando o item lá, você esclarecer dele. Então, a primeira coisa que você vai entender é, ele se refere a um projeto ou a um processo? Se o projeto já existir, simplesmente você coloca lá na lista de tarefas ou de próximas ações. Como você define se é tarefas ou próximas ações? Muito simples. Tarefas, você vai colocar aquelas tarefas que você vai se engajar durante a semana corrente. Se você não for se engajar durante aquela semana corrente, você vai jogar em próximas ações. Uma outra condição também é, se é uma tarefa do mesmo projeto ou do mesmo processo, você só vai colocar uma tarefa na lista de tarefas. A seguinte, você deixa na lista de próximas ações. Porque você precisa primeiro concluir aquela para poder depois passar para outra. Então, quando você concluir a primeira, você move a segunda para a lista de tarefas. Por que toda essa preocupação? Para que você não deixe a sua lista de tarefas muito cheia. Isso é ruim. Se você joga muita coisa para lá, você provavelmente não vai conseguir atender tudo, sua equipe não vai conseguir atender tudo, e aí não vai gerar confiança no sistema. O sistema é para gerar confiança, para que você possa focar naquilo que você precisa fazer agora. Então a lista de tarefas ela precisa estar bem enxuta realmente naquilo que você tem capacidade de atender. Se não tem capacidade, deixa na lista de próximas ações. E aí, uma vez por semana, você vai fazer uma revisão dessa lista, dar uma checada na lista de processos, quais são as atividades daqueles processos que você vai se engajar na semana que vem. A mesma coisa na lista de projetos, dá uma olhada nela, o que é que você vai se engajar na semana que vem. E aí vai movendo de próximas ações para tarefas ou joga direto na lista de tarefas, ok? Então, é isso. Um resumo bem rápido dessas listas. Implante elas na sua empresa, implante esse sistema de gestão. Existem outras listas, mas essas são as listas fundamentais. Você já vai ver um grande ganho de produtividade aí, tanto na sua vida pessoal quanto no seu escritório também com o seu time, ok? Muito sucesso nos seus negócios e a gente, claro, se vê novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!